Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa videoaula de hoje é a respeito das operações envolvendo as frações. Antes de darmos início à temática principal dessa videoaula, nós vamos relembrar como que chamam os dois termos que se fazem presentes em qualquer fração. Se vocês olharem esse exemplo que está aqui na lousa, no caso a fração 2/3, vocês vão ver que o número 2, que é o número que está acima do traço, ele é chamado de numerador. E o número 3, que está debaixo do traço, ele é chamado de denominador. Pessoal, lembrem, quem fica debaixo do traço é o denominador. Pessoal, tanto na operação de adição quanto na operação de subtração envolvendo frações, nós encontramos dois tipos de cálculos envolvendo-as. Neste primeiro caso, eu denominei como denominadores iguais e o segundo caso, denominadores diferentes. Falando do primeiro caso neste momento, neste exemplo a pergunta diz: quanto é 1/5 mais 2/5? Se vocês observarem, ambas as frações têm algo em comum, que neste caso aqui representa o mesmo denominador, que é o número 5. Quando nós temos uma soma ou uma subtração de frações com denominadores iguais, professor, como que nós procedemos o cálculo? Como que isso é feito? Pessoal, primeiramente eu quis representar para vocês a figura que representa, no caso, a soma dessas frações. Para facilitar o entendimento de vocês, aí nós vamos dar sequência na parte numérica. Pessoal, eu dividi primeiramente essa figura em 5 partes iguais, lembrando que uma fração nada mais é do que uma divisão em partes iguais. Então essa figura ela foi dividida em 5 partes, que é o que representa o denominador, que é a quantidade de partes que um todo foi dividido. A primeira fração, no caso aqui 1/5, eu representei com a cor azul. Então, se eu tenho 1/5, representa que de 5 partes eu peguei uma. A fração 2/5 representa que de 5 partes foram pegas 2. Pessoal, quando eu faço a junção, e na matemática o verbo juntar significa somar, adicionar, quando eu fizer a junção dessas duas frações aqui, no caso 1/5 mais 2/5, se eu pegar uma parte e juntar com mais duas partes, de 5 partes eu vou ter 3. Só que 3 partes de quantas? De 5, que é o meu todo. Ou seja, se eu somar 1/5 mais 2/5, eu vou encontrar como resposta 3/5. Se vocês observarem do lado esquerdo da igualdade e do lado direito, vocês perceberão que o denominador ele se manteve. E o que foi alterado foi o numerador, que surgiu na resposta da soma desses dois numeradores anteriores. Então, o que isso significa? Que toda vez que a gente somar ou subtrair uma fração com denominadores iguais, pessoal, qual é a conclusão, então, que nós podemos chegar? Nós devemos manter o denominador e somar os numeradores, ou manter o denominador e subtrair os numeradores. Aí vai de acordo com a operação. Se for adição, nós vamos somar os numeradores. Se for subtração, nós vamos subtrair. Já no segundo caso, que é denominadores diferentes, o processo de resolução ele já é um pouquinho diferente. Se vocês olharem aqui, essas duas figuras elas têm o mesmo tamanho. Só que o que varia de uma figura para outra? A forma como elas foram divididas. Então, se vocês olharem nessa figura aqui, na realidade, esse exemplo, a pergunta é: quanto é 1/3 menos meio? Pessoal, 1/3 e menos meio são frações com denominadores diferentes, pois essa fração tem o denominador 3 e essa fração tem o denominador 2. Nessas duas figuras, se vocês olharem, o tamanho é o mesmo como eu disse. Porém, a forma como essas figuras foram divididas é diferente. Então, nós não podemos subtrair essas frações diretamente como nós fizemos no caso anterior. Por quê, professor? No caso anterior, nós vimos que os denominadores são iguais, ou seja, então eles fazem parte de uma mesma divisão de uma mesma figura. Aqui, a forma como essas figuras foram divididas é diferente. Então, professor, como então que eu resolvo isso? Como que eu calculo essa subtração de frações? Pessoal, o processo que nós utilizamos na matemática, ele diz que para eu conseguir fazer esse cálculo, eu preciso achar um denominador comum, ou seja, um número que seja múltiplo tanto do 3 quanto do 2. Aí nós usamos o recurso do cálculo do mínimo múltiplo comum. Pessoal,
Como os denominadores aqui então são representados pelo 3 e pelo 2, neste primeiro momento nós vamos calcular o MMC de 3 e 2. Se nós fizermos então o MMC de 3 e 2, nós vamos encontrar como resposta qual número? Vamos lá então. Pessoal, um número primo que divida tanto 3 quanto 2. Nesse caso pode ser tanto 3 quanto o número 2. Se eu dividir aqui por 2, o 3 não dá. Só que 2 dividido por 2, 1. O único número primo que divide 3 é ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, 1. Se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou encontrar como resposta que o MMC desses dois números é 6. Pessoal, logo eu acabei de encontrar então um múltiplo comum para ambos os denominadores. Se eu estou calculando 1/3 menos meio, então eu acabei de ver que o denominador comum para ambas as frações é 6. Só que aí, professor, então calculei o MMC. Agora o que eu faço? Pessoal, existe um método chamado de método prático. O que ele diz? Depois que eu calculei o MMC, eu vou dividir pelo de baixo e eu vou multiplicar pelo de cima. Ou seja, eu vou dividir o MMC que eu encontrei pelo denominador que está nessa primeira fração e vou multiplicar pelo número de cima. Então vamos lá. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então acabei de encontrar uma fração equivalente. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Pessoal, se eu tenho 2/6 e eu gastei 3/6, então eu vou continuar com uma certa quantidade de sextos. Mas que quantidade é essa? Se eu tenho 2 positivo e eu estou devendo 3, nós já aprendemos nas regras de sinais que isso vai dar negativo. Por que negativo? Porque a dívida é maior. Então, se eu estou devendo 3 eu pago 2, eu fico devendo 1. Logo, a minha resposta é menos 1/6. Pessoal, observem que o segundo caso, apesar das frações terem denominadores diferentes, elas caem no primeiro caso, porque a partir do momento que eu calculo o MMC, vocês podem perceber que eu caí nesse caso anterior, porque os MMC, no caso aqui, os denominadores eles ficaram iguais. Então, logo, eu volto para esse caso. O segundo caso, ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que fazer o cálculo do MMC e depois usar o método prático. Feito isso, pessoal, é questão de conta e tomar cuidado com as operações. Então, neste primeiro momento, são esses dois casos que eu queria comentar com vocês, e agora a gente vai dar sequência na resolução de exercícios. Pessoal, agora nós vamos estar resolvendo um exercício para nós vermos uma aplicação de cálculos envolvendo frações. Este problema diz: Pedro está construindo o muro de sua casa. Sabendo-se que ele construiu 2/5 do muro no primeiro dia e metade do muro no segundo dia, responda: qual é a fração que representa a parte construída do muro? Se nós prestarmos atenção nesse problema, a pergunta quer saber uma fração que represente a parte construída do muro. Pessoal, além dessa pergunta, as informações principais do problema são que no primeiro dia ele construiu 2/5 do muro e no segundo dia ele construiu metade do muro. Então, se eu quero saber qual é a fração que representa a parte construída do muro, o que eu vou ter que fazer com essas frações? Nesse caso, eu vou ter que juntá-las. Pessoal, o verbo juntar na matemática significa adicionar, somar. Então, nesse caso, eu vou ter que somar 2/5 mais meio. Nós, observando, no caso, essas duas frações aqui, vocês perceberão que essas frações caíram naquele caso, que é o segundo da adição, que é quando as frações têm denominadores diferentes. E eu expliquei para vocês que essas frações só podem ser somadas quando os denominadores são iguais. Então nós vamos cair naquele caso que nós vamos ter que fazer o MMC desses dois denominadores, que no caso é o 5 e o 2, e depois nós vamos usar aquele método prático. Então o primeiro passo é calcular o MMC de 5 e 2. Então, se nós pensarmos aqui num número primo que divida 5 ou 2, pode ser tanto 5 quanto 2. 5 dividido por 5, 1. O 2 não dá. 2 dividido por 2, 1. Se eu multiplicar 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho que o MMC de 5 e 2 é 10. Pessoal, então,
Se o MMC é 10, então nós sabemos que essas frações agora têm um denominador comum, que é o 10. Então nós vamos usar aquela regra prática, que ela diz o que mesmo? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Pessoal, se eu tenho 4 décimos e eu ganhei 5 décimos, então no total eu tenho o quê? 9 décimos. Lembrando que eu mantenho o denominador e eu faço a operação que está no numerador. Nesse caso, 4 mais 5 é igual a 9. Então, logo, a fração que representa o que já foi construído do muro, neste problema é a fração 9 décimos. Pessoal, dando sequência na nossa videoaula, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito das multiplicações que envolvem frações. Pessoal, toda vez que a gente falar da operação de multiplicação, essa é definida como uma adição de parcelas iguais. A multiplicação ela surgiu de uma adição. Então, se vocês olharem para esse exemplo, a pergunta diz: quanto é 3 vezes 1/5? Ou nós poderíamos falar de uma outra forma: qual é o triplo de 1/5? Pessoal, se nós trouxermos essa representação aqui dessa multiplicação para a figura, e usando a ideia que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, nós perceberemos que, se cada parte, cada quadradinho dessa figura representa a fração 1/5, quando eu faço a soma dessas 3 partes da figura, 1/5 mais 1/5 mais 1/5, nós vimos no começo da videoaula que quando eu somo frações com denominadores diferentes, eu devo proceder da seguinte forma: eu mantenho o denominador e eu faço a operação que está no numerador. Nesse caso, os numeradores eles estão sendo somados. Então, se eu somar 1 mais 1 mais 1, eu vou obter como resposta 3. Então, 1/5 mais 1/5 mais 1/5 totalizam 3/5. Só que pensem comigo, imagina se esse exercício pedisse 80 vezes 1/5. Pessoal, seria inviável nós somarmos 80 frações 1/5. O que nós fazemos então neste caso? Nós temos um método prático que os matemáticos criaram e que facilita a resolução de cálculos. Pessoal, se vocês olharem aqui, no caso essa conta aqui, é a mesma que apareceu aqui. Então, por exemplo, se eu tenho 3 vezes 1/5, professor, então como que eu faço isso de um jeito mais prático, sem ter que optar, no caso, pela adição? Pessoal, primeira coisa que a gente tem que observar aqui, o número 3, ele não está na forma de fração. Mas para que ele permaneça na forma de fração, e lembrando que a fração representa uma divisão, qual é o único número que eu poderia colocar embaixo desse 3 de forma que ele permanecesse valendo 3? Pessoal, no caso, é o 1. Só pode ser 1 porque nós sabemos que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, toda vez que você for ver uma multiplicação de fração e um dos números não estiver na forma de fração, lembre-se que o número que você pode colocar no denominador é o 1. Pessoal, qual é a forma prática ao invés de ter que usar adição, como nós fizemos aqui agora há pouco? Pessoal, a forma prática é simples. Você vai multiplicar denominador por denominador e numerador por numerador, sempre respeitando as regras de sinais. Nesse caso, ambas as frações aqui são positivas, e a gente já viu que número positivo multiplicado por número positivo resulta em um número positivo. Então, se eu fizer 3 vezes 1, 3. 1 vezes 5, 5. Logo, 3 vezes 1/5 é igual a 3/5. Se vocês olharem nessa resposta e vocês olharem nessa resposta, vocês vão perceber que a resposta é a mesma. Logo, um jeito prático de ser feito é dessa forma. Então, como conclusão, qual é o jeito que nós dizemos então? Multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Pessoal, um outro jeito simples de falar essa conclusão é usando a seguinte expressão: multiplicamos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Agora, pessoal, dando sequência na aula, nós faremos alguns exercícios para praticar um pouquinho sobre a multiplicação. Pessoal, agora nós faremos 2 exemplos envolvendo multiplicação de frações. Letra A, 3/4 vezes 2/12. Nós vimos que o método para calcular multiplicação de frações é o mais simples de todos. Então vamos lá, lembrando que é só eu fazer o de cima vezes o de cima
e o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 12, 48. Pessoal, se nós olharmos para essa fração 6/48, nós vamos perceber que ela não está na forma irredutível. Estar na forma irredutível é quando a fração ela não pode mais ser simplificada, ou seja, não tem mais como nós diminuirmos os seus termos. Nesse caso, tanto o número 6 quanto o número 48, eles são divisíveis por 6. 6 dividido por 6, 1. 48 dividido por 6, 8. Logo, o resultado da multiplicação 3/4 por 2/12 é a fração 1/8. Só que nós temos uma outra técnica que serve para calcular multiplicação de frações, que os matemáticos denominaram como técnica do cancelamento. Essa técnica ela consiste no seguinte: você vai sempre olhar na diagonal das frações. Nesse caso, o 5 está na diagonal com o 25 e o 3 está na diagonal com o 12. Você vai procurar um número que divida ambos os números que estão ali naquela diagonal. Então, por exemplo, no caso do 5 e do 25, como eles são números que terminam em 5, eles são divisíveis por 5. Então, se eu vier aqui, eu posso dividir tanto 5 por 5, quanto 25 por 5. O 13 e o 12, eles são divisíveis por 3. Então, eu posso dividir tanto 12 por 3, quanto 3 por 3. Pessoal, a técnica do cancelamento, ela te ajuda em quê? Ela diminui os valores dos números, concomitantemente a sua conta ficará mais fácil de ser resolvida. Então, se eu dividir 5 por 5, dá 1. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. E 25 dividido por 5, 5. Pessoal, eu vou cair de qualquer forma na multiplicação de fração, como eu expliquei. Você vai ter que multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. A diferença é que esses valores se tornam menores e é muito mais simples de fazer a conta, como eu já havia dito. Então, se eu fizer agora 1 vezes 4 e 1 vezes 5, então vamos ver o que vai acontecer. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 5, 5. Logo, 5 terços vezes 12/25 equivale a 4/5. Então, a técnica do cancelamento nos ajudou. Professor, se eu não quiser usar a técnica do cancelamento, tem problema? Não tem, pessoal. Você pode usar o método normal. Multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Pessoal, dando continuidade na nossa videoaula, agora nós vamos falar a respeito da divisão envolvendo frações. O exemplo diz: quanto é 3 dividido por meio? Se nós olharmos aqui, vamos pensar que eu tenho 3 barrinhas de chocolate e eu ajunto, uma do lado da outra. E eu pego esse total de barrinhas e eu quero dividi-las ao meio, ou seja, na metade. Pessoal, então vamos lá. Peguei as 3 barrinhas e eu vou dividi-las ao meio. Se nós olharmos aqui, pessoal, nós vamos ver que 3 dividido por meio resultou em qual valor, professor? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, mas esse 6 é a resposta? É a resposta, pessoal. Professor, mas como? Como que eu estou dividindo um número e ele deu uma resposta maior? Pessoal, na realidade, o que aconteceu? Quando eu estou dividindo 3 inteiros pela metade, a metade é um número menor que a parte inteira. Então, quando eu divido 3 inteiros em partes menores, obviamente que eu vou encontrar mais pedacinhos. A quantidade de pedacinhos aumentaram, só que esses pedacinhos eles são menores. Então, 3 dividido por meio igual a 6. Só que nem sempre, pessoal, nós vamos ter uma figura para visualizar o exercício. Então, quando nós não temos figura, professor, como que nós resolvemos? Nós vamos também utilizar um método prático. Pessoal, método prático, como que ele vai funcionar nesse caso aqui da divisão de frações? Ele funciona da seguinte forma, pessoal. Lembrando como na multiplicação, se o número não está na forma de fração, para ele continuar valendo 3 nesse caso aqui, o único número, como eu já havia dito, ele é o 1. O único número que eu posso colocar ali no denominador dessa fração. Pessoal, como a operação de divisão ela é uma operação inversa da multiplicação, então o que os matemáticos também descobriram de uma forma prática? Para eu dividir frações, eu procedo da seguinte forma. Eu vou pegar a primeira fração e eu vou multiplicar pelo inverso
da segunda fração. Professor, como assim inverso? Pessoal, a palavra inverso vem no sentido de inverter. Então, o que seria o inverso de 1 sobre 2? É eu inverter. O 2 sobe, o 1 desce. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1 ou 2. Então, para eu fazer uma divisão de fração, eu vou pegar a primeira fração e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Pessoal, nós já vimos na multiplicação de fração que para multiplicar uma fração, eu vou multiplicar o número de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Se eu fizer 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 1, 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Se nós observarmos aqui, pessoal, nós vamos ver que a resposta é a mesma. Logo, então existe um método prático também para se resolver divisões com frações. Um outro jeito que nós também temos de resolver esse tipo de conta é fazer da seguinte forma. Nós chamamos de macete. O que seria esse macete? Nós chamamos de barrigão, barriguinha. Professor, como assim barrigão, barriguinha? Pessoal, nesse exemplo aqui, as frações elas estão na horizontal, só que eu também posso representá-las na forma vertical, como se fosse 3 sobre 1 dividido por meio. Pessoal, por que nós chamamos de barrigão, barriguinha? Porque nós vamos ligar os números que estão nos extremos, ou seja, nas pontas, e os números que estão no meio. Se vocês observarem aqui, parece uma curvona e uma curvinha. Esse seria o barrigão e esse seria o barriguinha. Então, como que eu resolvo isso? Eu vou multiplicá-los. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 1, 6. Vou falar novamente para vocês. 3 vezes 2, 6. E 1 vezes 1, 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Observem que as três formas nós chegamos na resposta 6. Mas os métodos práticos, eles nos auxiliam e eles facilitam as resoluções dos exercícios. Então seria bacana que vocês memorizassem esses dois métodos práticos. Agora, dando sequência na aula, nós resolveremos alguns exercícios para estar aplicando todas as técnicas que eu ensinei nessa videoaula de hoje. Pessoal, dando sequência na aula, agora nós vamos estar resolvendo alguns exercícios que eles estão relacionados às 4 operações envolvendo frações que nós vimos na aula de hoje. O exercício pede para nós resolvermos essas operações. Então vamos lá. Na letra A nós temos uma adição de frações. 2/3 mais 1/4. Pela explicação que eu dei para vocês hoje, nós não podemos somar essas frações da forma como elas estão aqui. Então nós temos que achar um denominador que seja comum para ambas. Mas como que eu acho esse denominador comum? Calculando o mínimo múltiplo comum. Então vamos lá. Nós vamos calcular aqui o MMC, no caso dos denominadores 3 e 4. Nesse caso aqui, um número primo que divida 3 ou 4 poderia ser tanto 3 quanto 2. No caso, eu vou escolher o 3. 3 dividido por 3, 1. O 4 não dá para dividir, eu abaixo ele aqui. Pessoal, o 4 só dá para dividir pelo número primo 2. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Se eu multiplicar esses números primos aqui, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, eu encontrei que o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Então, lembrando que o MMC, ele vai representar o denominador comum. E a partir do momento que nós o encontramos, agora como que nós procedemos para resolver essa soma de frações? Nós vamos usar o método prático, que tem uma regra prática, que é aquela regra que eu expliquei para vocês no começo da aula. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, aquela regra, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Pessoal, se eu tenho 8 dozeavos e eu ganhei mais 3 dozeavos, eu tenho um total de 11 dozeavos. Pessoal,
em nenhum momento da aula eu comentei com vocês a respeito de simplificação de fração, porque nós já vimos isso em aulas anteriores. Neste caso, essa fração ela está na forma irredutível. Lembrando que fração na forma irredutível é aquela fração que não tem mais como a gente simplificar os termos dela. Logo, nós já encontramos ela na sua forma irredutível. Então não tem o que fazer nessa fração aqui. Pessoal, no exemplo B é parecido com o exemplo A. A diferença é que aqui, ao invés de ser uma adição de frações, aqui nós temos uma subtração de frações. Os denominadores novamente são diferentes, logo nós vamos ter que usar o mesmo recurso que nós usamos aqui na letra A. Então vamos lá, nós vamos calcular aqui o MMC de 8 e 5. Um número primo que divide 8 e 5. Nesse caso pode ser tanto 2, porque o número 8 é um número par, ou o número 5. Eu vou começar aqui por 5. 8 dividido por 5 não dá. 5 dividido por 5, 1. O único número primo que divide 8 é o 2. 8 dividido por 2, 4. O único número primo que divide 4 é o 2 novamente. 4 dividido por 2, 2. E o número 2 é o único primo que divide o 2. 2 dividido por 2, 1. Se eu pegar agora, pessoal, e multiplicar esses números primos, eu vou obter 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Então, eu encontrei que o MMC de 8 e 5 é 40. Pessoal, então o denominador dessas duas frações aqui no caso, o denominador comum delas, é representado pelo número 40. Então, nós vamos usar a regra prática como nós usamos na letra A. Então, nós vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 5, 25. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 2, 16. Se eu tenho 25 40avos e eu gastei 16 40avos, 25 menos 16 sobra 9. Então, essa fração, 9 40avos, é a minha resposta que surgiu da subtração de 5 oitavos menos 2 quintos. Agora, na letra C, nós temos o caso mais fácil relacionado à operação com fração, que é o caso da multiplicação de frações. Lembrando que, pelo método prático, é só eu multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 1, 3. 6 vezes 2, 12. Pessoal, nesse caso, a fração 3 dozeavos, ela pode ser simplificada. O número 3, ele divide tanto 3 quanto 12. Então, nós vamos fazer essa simplificação até encontrar a fração na forma irredutível. Se eu dividir 3 por 3 e 12 por 3, 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. Lembrando que para simplificar uma fração, eu tenho que dividir o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Não podem ser números diferentes, senão eu altero o valor da fração. Então, no caso aqui, 3 sextos vezes meio representa 1 quarto. E por último, nós temos uma divisão de fração. Lembrando que pelo método prático, a divisão de fração ela cai numa multiplicação. E nós temos duas formas de fazer. Pessoal, vamos fazer da primeira forma. Então, pela primeira forma que eu expliquei para vocês, eu vou pegar a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 4 quintos, 5 quartos. Agora eu caí numa multiplicação de fração, que é o caso da letra C. Então, agora é só fazer o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Ou o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 5, 15. E 8 vezes 4, 32. Nesse caso, não tem como simplificar a fração, logo ela já está na forma irredutível. O outro jeito é usando aquele macete que eu expliquei para vocês, que é o barrigão-barriguinha. Então, eu pegaria a primeira fração e dividiria na vertical pela segunda fração. Agora é só a gente multiplicar os extremos, que são os números que estão na ponta, pelos meios, que são os números que estão no meio. Se eu fizer 3 vezes 5, 15. E se eu fizer 8 vezes 4, 32. Se vocês compararem essa resposta com essa, vocês vão ver que a resposta é a mesma. Pessoal, entendam que para que vocês aprendam essas operações, vocês precisam praticar exercícios. Eu espero que a aula de hoje tenha servido para contribuir para o aprendizado de vocês. E eu gostaria de agradecer pela participação de todos.
Muito obrigado e nos vemos na próxima videoaula.